E hoje nós vamos estar dando continuidade e falamos semana passada como um nome, como alguém que você supostamente acha que conhece, é muito vago, é muito superficial. A gente começa a se aprofundar e ver algumas particularidades, você se assusta e aumenta a sua admiração, a sua paixão, o seu sentimento, o seu amor para com Jesus. Então, hoje nós vamos começar, tem muita coisa para falar. Hoje nós vamos começar falando, até uma palavra bem, as provas bíblicas da. Nós sabemos, nós vamos ver hoje exaustivamente, que em Jesus, na pessoa de Jesus, tem duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana. A natureza divina, por enquanto, não se relaciona a esse assunto aqui, porque Deus não pega. A natureza humana, naturalmente, deveria ter vindo carregada de pecado, mas a Bíblia prova que mesmo Jesus, tendo o seu lado humano, ele não pecou. A natureza divina, a natureza humana de Jesus, ela veio não contaminada pelo pecado. O que quer dizer isso? A Bíblia nos ensina, atribui a Cristo uma integridade natural. Mas não é só natural, não é só o físico de Jesus que era perfeito, mas também ele tinha uma perfeição moral. Não havia falha em Jesus. Jesus era perfeito, moralmente falando também. Não foi só o corpo dele que era perfeito, sem defeito, não. Mas moralmente também. Isso significa o quê? Que sobre Jesus podia evitar o pecado. A gente não tem como evitar o pecado. Eu não tenho, você não tem? Não temos. Porque ele vem no pensamento, às vezes a gente fala, às vezes a gente sente. Então a gente não tem como evitar o pecado. Jesus tinha como evitar o pecado. Nós estamos aqui. Se entrar de repente alguém gritando aí, quem vai assustar, já vão ficar nervosos. O que é isso? O cara está gritando. Então você já vai ter um momento de ira e de repente a sua reação vai gerar um pecado. Jesus não. Jesus tinha essa capacidade. Não só tinha condições, como ele também evitou o pecado. E também era impossível o pecado devido à ligação excessiva. Então vamos explicar isso. A natureza humana de Jesus, ela tinha tendências normais a pecar. Mas quando ela se uniu, quando começou a caminhar com a natureza divina, a possibilidade de pecar foi neutralizada. Então, pela natureza humana, Jesus podia pecar? Podia. Mas quando estava com a natureza divina, não tinha como. Então, elas andando juntas, foi vedado, graças a Deus, a isso. Então Jesus, a impecabilidade da humanidade de Jesus Cristo, quer dizer o quê? Que ele tinha uma perfeição moral também. Vamos ver alguns textos bíblicos? Vamos lá, vamos começar. Marcelo, está com a Bíblia aí? Tá, né, Marcelo? Então vamos lá, vamos usar todo mundo que está aqui. Vamos lá, primeiro, Evangelista Hebreus 4,15. O Wellington, então Hebreus 4,15. Primeira de João 3,5 e João 8,46. São textos que confirmam humana da humanidade de Jesus. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está dizendo que Jesus, como homem, como sacerdote, sumo sacerdote, ele tinha as mesmas tendências que a gente, as mesmas fraquezas que a gente, as mesmas paixões que a gente, mas em tudo que ele foi tentado, em nada ele cedeu, em nada ele pecou. Certo? Agora 1 de João 3,5. Mas eu venho mostrando que ele se manifestou, ele veio para tirar o pecado. Mas nele do para tirar o pecado, mas ele não se contaminou com o pecado. Humanamente é impossível isso. É como você tentar limpar aquilo que Deus pode resolver.
Você tentou ir para a igreja e não se sujou. Impossível. Você entrou aqui assim, não vou ir para a igreja, mas não vou me sujar. Você vê uma roupa toda branca, vê tênis branco, meia branca, calça branca, eu vou dar uma geral na igreja, mas não vou me sujar. Pode ser mínima a sujeira, mas vai se sujar. Então, a ideia, o mistério, o milagre, é Foto 8:46. Então o que diz aí Jesus fala? Quem me convence do meu pecado? Quem consegue me mostrar que eu tenho pecado? Então o próprio Jesus falou isso. O interessante é o seguinte, queridos. Jesus foi feito, Jesus tem se feito pecado judicialmente, todavia, eticamente, estava livre tanto da depravação hereditária como do pecado fatual. O que quer dizer que Jesus judicialmente era pecador. O pecado estava sobre Jesus judicialmente. Ele veio para quê? Para pagar pelos nossos pecados. Então sobre ele estava o pecado. Mas eticamente não tinha pecado em Jesus. Ele veio para cumprir uma pena judicial para nos trazer o perdão. E ele não foi atingido pelo pecado. Ele jamais fez confissão de erro moral. Tampouco se juntou aos seus discípulos na oração. Quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, ele não se inclui assim, perdoai as nossas dívidas. Porque ele não estava ensinando aos discípulos, olha, vocês devem orar assim. Assim vocês devem orar. Mostrando que ele não estava incluído na falha do pecado. Certo? Nós também podemos dizer o seguinte: a Escritura até o apresenta como moralmente falando. Olha, o padrão é Adão. Só que tem que Adão, ele não tinha essa o referencial, o modelo moral e ético que se esperava de um ser humano. Vamos ver, a gente não vai ler muitos textos, porque tem muita coisa para a gente ver hoje, se Deus se permitir. Então vamos lá, Hebreus 2, 8 e 9, evangelista. E o Edson pode ler Filipenses 1 aos Coríntios 15, 45. Vamos lá? Hebreus 2. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Então estamos falando que apresentou Jesus como referencial. Olha, ele, pelos seus atos, ele será coroado conforme tem que ser coroado. Agora vamos lá, Filipenses 3, 21. E transformará o nosso corpo ávido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder sujeitar também, assim todas as coisas. Então, aonde que está? Onde está a ética perfeita de Jesus? Ele se sujeitou, ele foi sujeito a Deus e ele vai poder sujeitar todas as coisas pelo seu padrão referencial de vida. Agora, 1 aos Coríntios 15, 45. Marcelo. Depois 2 aos Coríntios 3, 18. Então, mostrando que Jesus era o referencial, o modelo ética e moralmente perfeito, padrão. Adão foi feito de um jeito, Jesus foi feito de outro, para ele continuar sem ser atingido pelo pecado.
1 Coríntios 15, 45. Vou que ler, então é 2 Coríntios 3, 18. 2 Coríntios 3, 18. Isso. Nós somos transformados em glória em glória. Jesus não, ele já veio nesse patamar de ética absoluta. Queridos, agora nós vamos entrar aqui numa coisa interessante, num mistério, onde fala da necessidade de Jesus ter as duas naturezas. Qual é a necessidade? Então vamos deixar uma coisa clara aqui. Primeira coisa que nós vamos fazer é definir o que é natureza e o que é pessoa. Vamos definir. São duas coisas distintas. Estão ligadas umas às outras, mas são diferentes. O que é natureza? Natureza é a soma total de todas as qualidades de uma coisa. Então, o que é natureza? A natureza são as qualidades que uma coisa tem. Então, vamos dar um exemplo aqui. A cadeira. Quais são as qualidades da cadeira? Plástico, 4 pés. Isso é a natureza da pessoa. A natureza da coisa. Não é necessariamente de uma pessoa, de uma coisa. Então, são qualidades reunidas. Aquilo faz uma coisa ser ou o que é. Então vamos supor, a partir do momento que eu tirar os 4 pés da cadeira, tirar o encosto, tirar o apoio atrás, ela deixou de ser cadeira. Só se eu tirar o encosto da cadeira, eu cortei a cadeira aqui. Peguei a cadeira e cortei aqui. Já não é mais cadeira, se torna um banco. Então já deixou de ser cadeira. Então o que é natureza? São as qualidades que definem o que é aquela coisa. O que é uma pessoa? O que é algo chamado de pessoa? É uma natureza, vamos colocar assim, acrescida, colocada a mais ainda, a noção de dotada de uma substância completa, dotada de razão, é um sujeito responsável por suas ações. Então, a partir do momento que aquela natureza recebe o senso de razão e de responsabilidade, se torna uma pessoa. Jesus, ele já era uma pessoa. Quando ele veio lá do céu, ele era uma pessoa. Ele já veio com a natureza divina. Quando ele é gerado por Maria, ele ganha a natureza humana. Então, qual é o mistério? Jesus é humana. Quem quer dizer a natureza? Humanos. E a natureza divina quer dizer o quê? Que tem as qualidades divinas. Elas se misturam? Não. Quer ver um exemplo disso? Vou dar um exemplo, mas não tem exemplo humano ou da Terra que possa comparar, mas só para a gente ter uma noção. Hoje já acabou muito isso, mas vamos falar um pouquinho dos nossos celulares. O que acontece? Os nossos celulares têm várias funções, inúmeras funções. Tem celular que faz de tudo, o cara menos liga dele. Ele faz de tudo no celular, menos liga. Mas ele tem o quê? A parte da internet, tem a parte do torpedo. É um aparelho só com várias funções. E para analisar, uma não interfere na outra no sentido de funcionamento. No sentido de funcionamento. Se está no Face, está no Face, se está na internet, está mandando torpedo. Aí quando você vai falar, aqui tudo para, porque a prioridade é falar, né? Você fala. O que eu quero dizer com isso? Jesus Cristo, ele tem duas naturezas distintas. Não se misturam. Certo? Então ele é, como eu falei semana passada, 100% Deus. Mas aí vem a pergunta seguinte: era necessário as duas naturezas em Jesus? Era necessário? Era. Por que era necessário as duas naturezas? Primeiro, tem uma coisa simples de falar. A história é o seguinte: por que as duas naturezas? Quem devia não podia pagar. Quem podia pagar não devia. Olha quanto está aí agora. Quem devia não podia pagar. Quem podia pagar não devia. Quem quer dizer isso? Quem devia?
a natureza humana. A raça humana devia. Tinha como pagar? Não tinha. A ideia era o seguinte: se pega um homem, se pega um ser humano, vamos pegar um ser humano e vamos sacrificar pela humanidade. Por que não daria certo? Primeira coisa, ele mesmo precisa de sacrifício. Então, se você seja atendida, como você vai pagar a dívida de alguém? E ainda que pegasse um de nós e viesse sacrificar, iríamos morrer só por nossos pecados e não iríamos para o céu ainda, para piorar a situação. Eu iria morrer pelo meu pecado e não iria para o céu, porque a minha natureza estava em dívida. Foi dívida. É igual lá quando você está com saldo negativo no banco. Todo jeito que você jogar lá, ele vai pegar. Cada instante que passa, ela comete um pecado. Como que ela vai conseguir pagar por isso? Jamais. Então, primeiro, Jesus teve que ter estabelecido um pagamento, uma cobrança, e essa cobrança teria que ser cobrada, e isso consistia no quê? No sofrimento do corpo e da alma. E esse sofrimento só podia ser ao homem, só o homem poderia sofrer. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João 12, 27, quem achar pode ler. Nós não vamos ler muitos textos, para a gente poder adiantar o máximo possível. E uma outra pessoa lê para mim, Hebreus 7, 26. 12, 27. Agora a minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Então, Jesus, quando teve a natureza humana, ele foi acrescida a ele a alma, e ele estava sofrendo. Então, a pena era que o homem sofresse pelo pecado. Não tinha que ser homem, tinha que ser alguém da raça humana, certo? Agora Hebreus 7, 26. Porque nos comunica tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Então, a primeira coisa, tinha que ser um homem a sofrer, certo? Segunda coisa, esse homem a sofrer não podia ter pecado. Então, a natureza humana isolada não ia resolver o problema. Então, Jesus teve a natureza humana por quê? Para sofrer nele a cobrança da lei de Deus, da justiça divina. E agora, por que ele tinha que ter a natureza divina? Jamais, sob circunstância nenhuma, sob hipótese nenhuma, o ser humano, ele porque o julgamento era esse. Deus iria manifestar a ira dele sobre uma raça que havia pecado. O homem não ia aguentar. O homem não iria suportar a ira. Tanto é que um pouco da ira de Deus que é manifesta é onde? No inferno. Só da pessoa imaginar, a pessoa já entra em angústia. Então não tem como. Para você ter uma ideia, não sei quantos isso aqui já perderam um ente querido muito próximo. O inferno pega aquilo ali e multiplica por 20. No mínimo. É o que você vai ficar sofrendo constantemente no inferno. Agora imagina, isso aí, uma coisa sua só. Agora imagina a culpa e o pecado de todos os seres sobre você. Você vai aguentar quando? Então, primeira coisa, era necessário Jesus ter o lado humano, a natureza humana, para que a justiça fosse feita. Aí era necessário que Jesus tivesse a natureza divina para que ele pudesse suportar a cobrança de Deus. Porque se assim não fosse, não teria como. Então, alguns motivos porque tinha que ter o lado divino. Primeiro, suportar a ira de Deus. Segundo, obedecer a lei em tudo. O homem já tinha tentado isso e não tinha conseguido. Então tinha que ser a natureza divina para suportar a ira de Deus, para obedecer perfeitamente a lei de Deus, para também nos livrar da maldição da lei e para ter condições de cumprir a pena e passar para os outros. Vamos ver alguns textos aí? Vamos ver só 2 textos.
Salmo 130, versículo 3, e Salmo 49, versículo de 7 a 10. Então, qual a necessidade das duas naturezas divinas, das duas naturezas de Cristo? Natureza humana e natureza divina. Primeiro, porque era a natureza humana que devia. Foi a natureza humana que pecou, então ela tinha que pagar por aquilo. Segundo, na natureza humana tinha que ser uma pessoa que passasse por tudo que o ser humano passou, para ser tudo, para obedecer à lei de Deus. Terceiro, exportar os benefícios à humanidade. Agora vamos lá então, Salmo 130, versículo 3. Se tu, Senhor, observar as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Olha só, Senhor, se o Senhor só olhar as iniquidades, se o Senhor for cobrar as pessoas pelos pecados que elas cometem, não sobra ninguém. Acabou. Então, quer dizer, tinha que ser alguém com a natureza divina para passar por esse momento. Salmo 49, de 7 a 10. Nenhum deles, de modo algum, pode comer ou dar a Deus a dele, pois a redenção de sua alma é caída, e os seus recursos se esgotarem no mundo. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê o que sabe do nome. Perece igualmente a dor e o lucro, e deixa os outros os seus bens. Então ele diz o quê? Ninguém pode resgatar a própria alma, porque a alma é caríssima. Caríssima. Aquela historinha, queridos, quando você pega algo emprestado. Você pega emprestado é porque você não tem condições de ter. Concorda comigo? Se eu tenho condições de ter, eu vou pegar emprestado. Então, quem te deu a vida? Foi você mesmo? Não, foi Deus. Aí o que a humanidade fez com a vida que Deus deu? A corrompeu com o pecado. Quer dizer, você estragou algo que não era seu. Você não fez a vida. Como você vai pagar por uma coisa que você não tem condições de ter? É essa a situação da raça humana. Então, Jesus teve que ter a natureza divina porque ela tinha condições de pagar. E teve a natureza humana porque ela tinha que pagar por isso que pagou, por isso que passou. Aí nós vamos fazer uma análise aqui sobre a questão dessas naturezas. Então, a primeira coisa, queridos, vamos tentar definir mais claramente aqui. A partir fixar. A partir de quando que Jesus existiu? A partir de Maria? A partir de quando? Sempre. A resposta é sempre. Olha, não existir. Então, colocar isso na cabeça. Jesus sempre existiu, a pré-existente de Jesus, ele sempre existiu. Lá na criação do mundo, Jesus estava lá. Quando ele entra para ser gerado em Maria, o que acontece? Ele ganha a natureza humana. Então o que acontece? Jesus era uma pessoa divina com uma natureza divina e foi acrescido uma natureza humana. É isso que a gente tem em mente. Então ele passou a ter duas naturezas. Uma pessoa com duas naturezas. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ver aqui. Há somente uma pessoa no mediador. O Logos. A palavra Logos vocês vão começar a ouvir com muita frequência. O Logos é o verbo, é a palavra de Deus. O Logos é imutável. O que quer dizer com isso? Mesmo sendo colocado nele uma natureza humana, ele continuou sendo de sempre. Vamos dar um exemplo aqui simples. Está vendo aqui que as mulheres mexendo o cabelo, alguma coisa assim? Vamos supor, pegar aí o Wellington, o Alexandre. Eles colocaram uma peruca. Eles mudaram? Continuaram sendo o Wellington ou o Alexandre. Aí eles colocaram uma calça de couro alemão. Ele continuou sendo o Wellington ou o Alexandre. O que eu quero para vocês terem uma noção. O que foi acrescido à pessoa de Jesus não alterou quem era Jesus. Jesus continuou sendo o Logos imutável, uma pessoa complexa, constituída de duas naturezas. Ele é o Deus homem. Então Jesus, ele é Deus e homem. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção sobre isso, a natureza humana como tal não constitui uma qualidades que formam uma coisa ou um ser.
Então eu tenho qualidades humanas. Ele não se tornou um ser humano, uma pessoa humana, ele tornou-se uma pessoa divina. Vamos tentar dar um exemplo? Gente, eu estou tentando dar um exemplo só para a gente tentar melhorar o entendimento, mas é quase impossível. A gente vê muito isso, esses cachorrinhos de madame, não é? Colocam roupa de gente, não é? Compram comida caríssima, tipo quase preço de comida de gente, levam em hotel, mas aquele cachorro continua sendo cachorro. Ela pode colocar na mesa para comer, pode fazer qualquer coisa, porque a natureza daquele animal não vai ser alterada por nada que é feito. Então o que eu quero dizer com isso? A pessoa que você é pela sua natureza, pela natureza que você é. Não sofre alteração, o que acontece? Ele tem uma pessoa divina com qualidades divinas e com qualidades falar que a natureza humana de Cristo é impessoal. O Logos assumiu essa natureza numa substância pessoal com ele. A natureza humana tem sua existência pessoal na pessoa do Logos. O que quer dizer isso? Aquelas qualidades da natureza humana sempre existiram. Quando vem para Jesus, ela toma uma forma pessoal. Mas era uma pessoa ligada à pessoa divina que Jesus Cristo já tinha. Outra coisa interessante, a natureza humana de Cristo é imperfeita e incompleta. Nada falta na sua natureza humana, em nenhuma das qualidades essenciais pertencentes a essa natureza. Ela também possui. Não podemos dizer, Jesus então não era completo como pessoa, ele era completo sim. A natureza humana de Jesus era completa. A pessoa divina. Então, o que nós estamos falando aqui? Jesus era completamente Deus e completamente homem. Essa substância pessoal não deve ser confundida com consciência e vontade livre. O que quer dizer isso? A vontade, a consciência de Jesus estavam baseadas na pessoa divina que Jesus tinha. Agora imagina que eles vão inventar isso, vamos fantasiar aqui, vamos fazer um pouco de filme em Hollywood. Imagina ao contrário. Você é uma pessoa, você já viu isso em alguns filmes, né? Imagina isso, nossa, você vai viajar agora, vai fantasiar. Você é uma pessoa que recebe poderes divinos. O que você não ia fazer? Que confusões você não... O que está acontecendo com fulano no Japão, com fulano na Inglaterra, lá em casa? Não só estou vendo, como eu posso intervir. Meu Deus, nossa, não ia dar certo. Quantas coisas você não ia se beneficiar? Então, eu estou invertendo o que aconteceu. Eu estou colocando uma pessoa humana recebendo qualidades divinas, uma natureza divina, só isso. E quem decide seria a pessoa humana. Vamos imaginar isso. Dá para você imaginar? Imagina. Você agora aí, natureza divina, poderes, todos. Se quiser, você traz uma estrela na sua mão. Se quiser, vai ficar em neve agora aqui. O que você quiser, você vai fazer. Com Jesus foi diferente. Quem decidia não era a natureza humana. Quem decidia era a pessoa divina que tinha nele. Se eu ou você recebe poder divino, meu querido, não ia dar certo não. Pô, vou na minha igreja, não vou agora não. Morre. O Zé no rato. A banana, eu estava com uma vontade de comer um churrasco, que instalava que o churrasco aparecia. Quer dizer, você ia tirar de alguém para você ter.
Então não ia dar certo. A gente viu isso 2 vezes, o Todo-Poderoso, que foi um filme que saiu aí, o 1 e o 2. E a gente vê que o homem tem essa ganância de ter um poder como de Deus. Os filmes X-Men, sempre eles querem controlar tudo. E a gente vê que sempre não funciona. Então, a ideia aqui quer dizer o quê? Jesus, ao contrário, era uma pessoa divina, com 2 naturezas, mas quem tomava a decisão era a pessoa divina. Ainda bem. A pessoa divina tomava a decisão. Isso aqui nós falamos, a pessoa divina, que possuía uma natureza divina desde a eternidade, assumiu uma natureza humana, agora em ambas as naturezas. Então Jesus sempre foi uma pessoa divina, com natureza divina, e assumiu a natureza humana. Queridos, o próximo ponto nós vamos fala sobre isso com mais detalhe, a unipersonalidade de Cristo. Então, isso aí a gente vai, precisa nem gastar muito tempo, está dizendo o quê, queridos? Não eram 2 pessoas em Jesus. Não eram 2 pessoas em Jesus. É como a Trindade. São 3 deuses? Não. Um Deus e 3 pessoas. Jesus é isso. É uma pessoa com 2 naturezas. Não se trata de ter 2 pessoas dentro de Jesus, não. É uma pessoa só. E tanto é que Jesus, quando se refere, a gente pode observar uma coisa interessante. Já viram que algumas vezes na Bíblia, quando Deus vai falar, ele fala no plural? Como que Deus falou para fazer o homem? Façamos o homem. Então era ele, no mínimo, mais uma pessoa. Lógico, a gente sabe que é a Trindade. Então o próprio Deus, por ser trino, ele se refere no plural. Jesus nunca fez isso com ele. Ele sempre se refere a si mesmo no singular. Porque o próprio Jesus mostrando que ele era só uma pessoa. Jesus nunca se referia, tipo assim, é porque eu e ele vamos ali, porque eu e ele, não, ele sempre falava ele no singular. Vamos ver alguns textos que mostram Deus falando no plural, além do que eu citei? Lê aí para mim Salmo 2, versículo 7, e depois Salmo 47 e 8. Salmo 2, 7, Salmo 47 e 8. Pode ler. Isso. E ficarei perpétuo, o Senhor me diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Jesus falando com Deus, se referindo à pessoa da Trindade. O Senhor me disse, tu és meu filho. Então, havia um diálogo entre as pessoas da Trindade. Com relação a Jesus, isso não acontecia. Ele não falava com ele mesmo, como se fossem 2 pessoas. Agora, Salmo 47 e 8. Então disse, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Aí Jesus, mais uma vez, citando o quê? Do rolo de Deus está escrito sobre mim. Então, na palavra de Deus está falando sobre Jesus. Mas Jesus, ele nunca se referia como se ele fosse 2 pessoas. Não. Ele sempre se referiu como uma pessoa. Ambas as naturezas são representadas na Escritura como unidas numa só pessoa. Vamos lá? Romanos 1, 3 e 4. Por gentileza. Isso. 1, 3 e 4. Que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em governo, seguindo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Como que a Bíblia está falando aí? Acerca do seu filho que nasceu segundo a carne, mas que tinha natureza divina. Então a própria Bíblia só aludida em termos próprios em uma das 2 naturezas. Vamos ver alguns textos que falam de Jesus, ora como homem, Atos 20, versículo 28 e João 6,62. Atos 20, versículo 28 e João 6,62. Olhar foi por glória e por todo o redor, sobre o que o Espírito Santo nos concedeu.
a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Aí, peraí, pastor. A igreja de Deus que ele resgatou com o próprio sangue, está se referindo a quem? A Jesus. A natureza divina, ó, o Filho de Deus resgatou a igreja com o próprio sangue. Sangue de Deus não, sangue do Filho dele, mostrando o lado humano. É Filho de Deus, lado divino, e o sangue, lado humano. Agora, próximo texto. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava. Então, primeiro usa o título como Filho de Deus, depois usa o título como Filho do Homem, certo? A igreja, nós vamos ver agora aí alguns efeitos das duas naturezas em uma pessoa. O que aconteceu? Jesus tendo as duas naturezas nele. Aconteceram alguns resultados. Primeira coisa, nenhuma mudança essencial na natureza divina. Nada aconteceu na natureza divina de Jesus. Jesus não sofreu mudança nenhuma. Por que ele não sofreu mudança nenhuma, queridos? Porque Deus é imutável. Não há variação de sombra, não há nada. O que aconteceu foi o quê? A natureza divina começar a conviver com sofrimento e morte. E sofrer e morrer. Mas a natureza divina de Jesus não sofreu mudança. Ele só começou a conviver com a morte e o sofrimento, que era peculiar, particular à raça humana. Primeira coisa é isso. Segunda coisa que nós podemos ver, uma tríplice comunicação resultante da encarnação. Primeiro, havia uma comunicação de propriedades. O que aconteceu isso? O que era particular de Deus, na humanidade divina, da natureza divina, começou a conviver com as qualidades da natureza humana. Começou a conviver, começaram a conviver juntos. Algo que era distinto, o que era infinito, começou a viver com o finito. O que era eterno, começou a conviver com o mortal. É isso que começou a acontecer. Primeira comunicação foi essa, a comunicação de propriedades. Queridos, vamos deixar isso claro. A parte humana de Jesus continuou sendo humana. A parte divina de Jesus continuou sendo divina. Porque, queridos, não aconteceu isso. Não houve mistura. Vamos dar um exemplo aqui? Não tem como escapar. Se você começa a andar com uma pessoa, por mais que você mantenha a sua individualidade, você é influenciado por aquela pessoa. Concorda comigo? Não, eu sou totalmente individual. Mas não adianta. Eu posso ser doutorado em alguma coisa. Eu posso estar andando com uma pessoa que tenha só a primeira série. Mas eu vou influenciá-la e ela vai me influenciar normalmente. Comecei a andar com alguém, eu sou influenciado. E às vezes eu acho interessante que, se você observar bem, você começa até a fazer gesto da pessoa. Você faz o gesto da pessoa, você usa o vocabulário da pessoa sem perceber. É uma coisa natural. Com Jesus não aconteceu isso. O lado divino dele, a natureza divina dele continuou sendo divina. Não foi humanizada. E a natureza humana de Jesus não foi endeusada, não se tornou divina. Essa primeira comunicação, tríplice comunicação da encarnação foi essa. A segunda comunicação é da obra consumada. O que quer dizer isso? Quando as duas estavam unidas, primeira coisa, que a causa eficiente da obra redentora de Cristo é sujeito pessoal único, indivisível, que caracteriza Cristo. O que quer dizer isso? Primeira coisa, queridos, que as duas naturezas se uniram por um motivo. Qual foi o motivo? Redenção. A comunicação era essa: olha, estamos juntas em Jesus para a redenção da raça humana. Outra coisa que a gente pode ver também interessante, que essa obra é realizada pela cooperação das duas naturezas. Foram as duas naturezas, a humana e a divina e a humana, que participaram do projeto da salvação. Jesus entrando com o crédito da divina e Jesus entrando com o crédito da humana, com o débito da humana para realizar. Outra coisa interessante também é que cada uma das duas naturezas age usando a sua própria energia. Quer dizer, cada uma teve a sua participação. Como natureza divina, ele entrou com poder, com condições para suportar e vencer. Com a natureza humana, ele entrou com a deficiência de ser paga a dívida. E também a gente pode ver que o resultado forma uma unidade indivisa, e sem divisão, por conta da obra realizada por uma única pessoa.
Então, as duas naturezas eram necessárias, trabalharam em conjunto, cada um na sua área, e por fim tivemos aquele resultado. Exemplo, para a gente tentar clarear, quando você começa uma obra. Ali você tem vários tipos de profissionais, mas cada um faz o seu papel. Porque também se um começar a entrar na área do outro, acaba não fazendo nada. É parecido isso. Eu tenho até medo de usar exemplo humano, secular, para não diminuir a grandeza da doutrina. Mas só para a gente ter uma noção que as duas naturezas trabalharam juntas. Então a primeira comunicação foi de propriedade, a segunda comunicação de obra consumada. A terceira comunicação de graça e dons. O que seria isso? A graça da união, a graça da eminência e a graça habitual. A graça da união foi o quê? Que a humanidade, a natureza divina conviveu com a natureza da criatura. A graça habitual foi o que? Consiste naqueles dons do Espírito Santo. Então, queridos, a comunicação foi da graça e dons. O privilégio da raça humana conviver com o espiritual. E aí, igreja, uma coisa interessante, o Deus homem, ele é objeto de oração. Vai ser uma coisa interessante que eu nunca tinha pensado desse jeito. Como assim, pastor? Interessante. A gente não pode esquecer que quando você ora a Jesus Cristo, você ora por qual parte? A parte divina. Você não ora aí por causa da parte humana. Então o que a gente quer entender aqui? O que diz aqui? Mesmo tendo as duas naturezas, Senhor, o Senhor sabe que eu estou passando, que o Senhor já foi homem, fala aí com Deus como homem. Ele nunca orou assim. Alguém já orou assim? A proteção é o lado divino de Jesus, certo? Agora, queridos, vem uma parte gostosa, mais ainda, eu sempre quis ministrar numa igreja e chegou a hora. Queridos, a vida de Jesus, ela é dividida em estados. E ela é conhecida com dois estados: o estado de humilhação, o estado de exaltação. Aí a palavra estado, vamos definir estado e condições. A palavra estado é aplicada a Cristo neste contexto que denota uma relação e não uma condição. Em geral, você pode distinguir entre estado e condição como segue. Estado é uma posição ou uma categoria, ou status na vida, e particularmente a relação forense com uma pessoa. O que quer dizer isso? Estado é o que você está, é uma situação que você está no momento. Condição é consequência daquele estado que você está. Exemplo, quando você vai para o tribunal, qual é o seu estado ali? Se você for condenado, um estado de condenado. É uma situação, um estado que você está. Qual é a condição que você vai passar a partir daquele momento? Você vai estar preso. Por você está no estado de réu primeiro. Estado de réu, passivo à condenação ou não? Condenado, qual vai ser a sua condição? De preso. É isso que acontece. Então, o estado de Jesus qual era? A princípio de humilhação. Aí nós vamos ver agora por que Jesus recebe esse título de humilhação e quando começa. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Na sua opinião, quando começa o estado de humilhação de Jesus? Quando eu comecei a estudar esse assunto, não agora, né? Há mais tempo, eu tinha uma opinião formada, sabe? O estado de humilhação de Jesus começou assim. Depois eu comecei a estudar, rapaz, como eu estava tão enganado. Jesus amado. Na sua opinião, aí você vai ter que falar um pouquinho alto. Na sua opinião, quando começou na vida de Jesus o estado de humilhação? Na sua opinião, né? Então, vamos deixar claro. O que é o significado da palavra estado? Estado é uma posição, uma categoria, um status na vida e particularmente a relação forense da pessoa com a lei, enquanto que condição é o modo de existência da pessoa. Então, o estado é uma situação que você está, a condição é como você vive. Vamos supor aí, qual é a sua condição agora? A condição é desempregado, por exemplo.
Minha condição é desempregado. Qual é o meu estado? O estado é como que eu estou vivendo. É diferente. Meu estado é a situação que eu estou, a condição que eu estou. Né? Então vamos lá. O que é estado? Estado é a posição e a categoria, o status da vida. E o que é condição? É a existência, o modo de existência da pessoa. Quer ver uma coisa que a gente vê muito corretamente, alguém falando corretamente? Tem gente que fala assim, eu sou o prefeito. Está errado, ele não é prefeito. Ele está prefeito. Ele está no estado de prefeito. Ele está judicialmente como prefeito. Ele não é prefeito. Ele não nasceu prefeito, vai morrer prefeito. E aí que ele morre prefeito, rapidamente vai levar um título na frente, que é ex-prefeito. Então isso é o estado. Qual é a condição dele? É a condição que ele está vivendo, de comandar, de governar, essa é a diferença. Então, na sua opinião, quando começou o estado de humilhação de Jesus? Quando? Quando ele se fez homem. Diaconisa, o que você acha? Quando ele se fez homem, aí ficou fácil agora, né? Moeda. Quando ele nasceu como homem. Tá, é uma notícia para vocês, não muito boa para vocês. Vamos lá, abra sua Bíblia, por gentileza, em Filipenses 2, 7 e 8. Eu não sei se vocês iam falar isso ou se um colou do outro, né? As respostas foram idênticas. Vocês falaram que foi quando ele se fez homem. Então vamos ver o que a Bíblia fala. Filipenses 2, 7 e 8. Quando que começou o estado de humilhação de Jesus? Filipenses 2, 7 e 8. Um leu 2, outro leu 8. Agora. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Ele falou um pouquinho antes. Quando ele se... Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Exatamente. Quando ele se esvaziou-se do direito de ser Deus. Quando ele se esvaziou, quando ele se largou toda a glória de Deus, ali começou o estado de humilhação dele. Foi um pouquinho antes de ser homem. O texto pode ver que o texto fala de dois elementos, não é isso? Lê de novo o versículo 7, por gentileza. Bem devagar. Mas aniquilou-se a si mesmo. Aí, aniquilou-se a si mesmo. Primeiro elemento, ele se esvaziou. Tem algumas versões que falam, ele se esvaziou, que consiste em renunciar a sua majestade, supremo governador. Primeira coisa, ele abriu mão daquilo. São dois estágios diferentes. Quando tem Deus, ele resolve ser humano. É antes, então, de vai engravidar. Exatamente. Ali primeiro você decidiu, tá bom, eu abro mão, estou me esvaziando de Deus, estou me esvaziando da majestade de governador. Aí começou. Vamos dar um exemplo disso? Tentar dar um exemplo prático. Você já passou isso muito na televisão? É quando o cara, eu quero viver a vida de pobre, o rico, o príncipe, não é isso? Qual é a primeira coisa que ele faz? Ele sai do palácio, ele sai da casa, ele troca de roupa. Então, a partir do momento que ele trocou de roupa, ou saiu do palácio, ele já começou a se rebaixar. Então, a primeira coisa, qual é o primeiro elemento da humilhação de Jesus? Ele se esvaziou, né? Ele se esvaziou. Consiste em renunciar à sua majestade de supremo governador do universo. Aí, simultaneamente ou paralelamente, ele fez o quê? Assumiu a natureza humana na forma de servo. Então ele se esvaziou como Deus e assumiu a natureza humana de servo. E o que acontece no versículo 8 aí? O que ele diz ainda? E achando da forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, em morte de Cristo. Qual é esse segundo elemento aí? O maior legislador do mundo, ele que fez a lei, Jesus junto com Deus, com a Trindade, ele se submeteu à lei que ele fez. Então primeiro ele se esvaziou como Deus, tomou forma humana, ou forma de servo. Depois ele ainda se submeteu à própria lei que ele tinha colocado. Então o elemento essencial central do estado de humilhação se acha no fato de que ele, que era o Senhor de toda a terra, o supremo legislador, agora se coloca debaixo da lei para
cumprir todas as obrigações federais e penais a favor do seu povo. Certo? Aí, queridos, não sei se vai dar tempo, porque é muita coisa, mas vamos tentar adiantar o máximo. Nesse momento do estado de humilhação, acontecem 5 estágios. As 5 coisas que fazem parte do estado da humilhação de Jesus. Tá? E elas são, primeiro, encarnação. Nós vamos passar agora. Segundo, sofrimento. Terceiro, a morte. Quarto, o sepultamento. E quinto, a descida ao inferno, ao Hades. Então, no estado de humilhação de Jesus, tem 5 estágios. Aí começa na encarnação, no sofrimento, a morte, sepultamento e descida ao Hades. Vamos entender o seguinte, queridos. Para nós, isso que nós falamos aqui, tirando a descida ao Hades, é uma coisa natural, normal para a gente. Mas é natural e normal por quê? Porque nós já estamos sob pena do pecado. É natural. Eu acho, né? A pessoa no seu juízo perfeito, ninguém espera viver para sempre. Ninguém quer morrer agora, mas o cara sabe que a qualquer momento ele vai morrer. A qualquer hora ele vai morrer. Então é uma coisa natural. Mas para Jesus não. Quer ver uma coisa simples entre nós, seres humanos? Eu e você, que dia que é hoje? Hoje é 23. Para quem recebeu o dia 1º, hoje é mais do que normal você comer ovo, né? Se tiver ovo. Mas ovo a 4,80 já virou. Antigamente era normal você comer arroz, feijão, ovo, tomate. Hoje não é mais normal. Tomate e ovo não tem nada normal. Está altíssimo o preço. Mas, voltando ao motivo da comparação, isso é normal para a gente, não é normal? Se a pessoa geladeira só tem ovo, a semana passada só tem ovo. Na época do mês, a cartela do negócio só tem água. Isso é normal. Mas para uma pessoa que é rica, é normal ela veja. Não é normal. Tem carne todo dia, toda hora. E não é qualquer carne, não é carne boa. Então, a partir do momento que essa pessoa vai na sua casa e vai comer com você, ela talvez não vai se considerar isso. Mas ela está o quê? Se, financeiramente falando, vamos pegar um exemplo, abaixo do nosso. Aí você fala, não, eu quero ver como que mora as pessoas na casa de pau a pique. Na favela mesmo. O que você vai estar fazendo? Você é baixando. Você tem uma casa de alvenaria e vai morar numa casa de madeira. Se você for para a roça, você usa o seu banheiro, você vai usar lá a casinha. Você baixou o seu nível. Não é que a pessoa é inferior a você baixou o seu nível. No caso de Jesus, além de ele baixar o nível, as pessoas eram inferiores a ele. Então é isso que se consiste o estado de humilhação de Jesus. Então, primeiro, o estado de humilhação. Primeiro estado, a encarnação e o nascimento de Cristo. Vários pontos merecem atenção. Primeiro, o sujeito da encarnação. Não foi o Trino Deus, mas a segunda pessoa da Trindade. Então, queridos, quem foi o sujeito? Quem foi que se encarnou? Foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Não, foi só Jesus. Só ele que se encarnou. Então, o sujeito, o agente da encarnação foi Jesus. Isso não quer dizer que ele trabalhou sozinho, não. Ele trabalhou em comum acordo com o Espírito Santo. Mas foi ele o sujeito. Vamos ver alguns textos aí, queridos, rapidamente. Tem um texto que eu estou segurando, mas não tem jeito. Eu vou ter que falar que é um texto fortíssimo. Né? Vai ser só ele agora. Não. Atos 2:30 e Gálatas 4:4. Esse texto aí, eu estou segurando para deixá-lo no final, mas não tem jeito. Ele tem que ser citado mais uma vez. Atos 2:30 e Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Isso. Segundo a carne, levantaria Cristo para ostentar sobre o seu trono. Então, segundo a carne, levantaria Cristo, mostrando aí o quê? O estado de humilhação. E agora Gálatas 4:4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho,
nascido de mulher, nascido sob a lei. A plenitude do tempo, no auge do tempo, dos tempos, no auge do tempo. E não foi no tempo de Moisés, não foi no tempo de Abraão, no tempo de Jesus. Mandou o seu filho, nascido de mulher, o que mais? Sob a lei. Esse é o estado de humilhação. Aí, queridos, quer uma coisa interessante? A gente pode falar que Deus se fez carne, se fez homem? Pode. Mas qual a expressão mais correta? O verbo se fez carne. Por que é mais correto, pastor? Quando você fala Deus, você está correndo o risco de ser entendido que foi a Trindade. E não foi a Trindade. Foi só a segunda pessoa. Então, teológica e biblicamente mais correto, você falar o quê? O verbo se fez carne. Certo? Então, isso aí também prova o quê? Que teve a pré-existência de Jesus. Jesus existia antes da encarnação. Um texto fortíssimo. Aí lê para mim, por gentileza, João 6,38. Um texto muito forte. João 6,38. E a sua palavra não permanece em palavras, porque aquele que ele enviou não tem resposta. 6,38. Esse pertence a Jesus. Eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O que Jesus está falando aí? Ele veio de onde? Eu desci do céu, eu vim do céu. Ele tinha consciência, ele veio consciente. Eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou. Quer ver? Vamos ler de novo aí. Filipenses 2, só tem o versículo 6. Filipenses 2, versículo 6. Um outro texto lindo, 2 Coríntios 8, 9. Queridos, para falar de cristologia do apóstolo Paulo, ele é brilhante. Lá, Filipenses 2, 6 e 2 Coríntios 8, 9. Falando do sujeito da encarnação. Pela forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Então, sendo forma de Deus, não teve usurpação, desejo de ser igual a Deus. Então, na hora ele fala, como se acontecer? Entendeu? Vamos dar um exemplo aqui. Tá? Estão 3 pessoas aqui. Marcele, Alexandre e a Tamires no carro, no Vectra 2013, confortável. Aí eles vêm andando a pé na chuva, o Wellington. Pô, vamos lá para ser alguém tem que ir lá ser companhia para ele. O que eles vão falar? Eu não. Eu vou sair ditando o carro para andar a pé. A ideia é essa. Da Trindade, alguém tem que ir lá fazer a vez dos homens. Alguém tem que estar lá no meio dos homens. Pessoal, sou eu. Eu vou lá e desço. A ideia era essa, de estado de humilhação. Agora, 2 Coríntios 8, 9, olha que texto também bonito. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Pronto. Paulo, não tinha ser outro. Ele sendo rico, se fez pobre, para que com a sua pobreza viéssemos a ser ricos. É isso que é humilhação. É isso que é o estado de humilhação. É isso que significa a encarnação para Jesus Cristo. O pré-existente Filho de Deus assume a natureza humana e se reveste de carne e sangue humano. Um milagre que ultrapassa o nosso limitado entendimento. Qual é a necessidade da encarnação? A necessidade da encarnação, a posição de que a razão da encarnação está na entrada do pecado no mundo. Os reformadores partilham desse conceito e as igrejas reformadas ensinam que a encarnação foi tornada necessária pela queda do homem. Qual é a ideia aqui, queridos? Por que foi a necessidade da encarnação? Tem gente que fala assim, não, a encarnação não pode ter vindo porque o pecado entrou. Senão ia dar muito respaldo ao pecado. Poxa, Jesus se encarnou por causa do pecado. Não, a ideia é o seguinte, como já falei aqui várias vezes, eu gosto até dessa expressão, para Deus não existe o plano B. Não existe o plano B. Então já estava no plano A que a humanidade seria salva por Jesus. Então já fazia parte do plano. Nesse plano já se era consciente da parte de Deus que o homem ia cair e o homem não conseguiria se levantar sozinho. Então a encarnação já está no plano de Deus. E realmente, se isolar, falar que Jesus reencarnou por causa do pecado, realmente o pecado fica com muita moral.
Mas Jesus não reencarnou por causa do teu pecado. Jesus reencarnou para que o plano maior de Deus acontecesse. É isso que nós temos que ter. Isso aí que é suplente de cova ganha um prêmio. João 3,16. Ué, tu sabe. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então Jesus se reencarnou para quê? Para salvar o que estava perdido. Certo? João 3,16, isso aí. Mamão com açúcar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que o seu filho veio para que todo mundo viver a Então o que nós temos que entender da encarnação, queridos? O que é encarnação? Com toda a obra da redenção, dependia não do pecado, mas do beneplácito de Deus. O que? A boa vontade de Deus. Não foi o pecado que provocou, não foi a vontade de Deus. Foi Deus que quis que Jesus se reencarnasse para salvar a humanidade. Então a reencarnação está ligada ao significado da redenção da humanidade. Certo? Vamos lá. Mudança efetuada na encarnação. O que aconteceu quando Jesus se reencarnou? Quando se nos diz que o verbo se fez carne, não significa que o verbo deixou de ser o que era antes. Quanto ao seu ser essencial, o Logos é exatamente o mesmo, antes que depois da encarnação. O verbo se fez carne. Certamente não significa que o Logos se transformou em carne, alterando assim a sua natureza essencial, mas simplesmente que ele contraiu aquele caráter particular, que ele adquiriu uma forma adicional. Foi aquilo que nós estávamos falando. Jesus continuou sendo Jesus. Ele só acresceu, só adicionou a ele o lado humano. Não houve mudança. É difícil dar um exemplo assim de algo que não muda. É muito difícil. Aqui na Terra, no planeta secular nosso, são poucas as coisas. Mas vamos dar um exemplo. E quando eu estava lendo, esse aqui é o exemplo que mais chega perto. Você pega aí uma panela de água e joga óleo. Bate no liquidificador e para. Eles vão se misturar? Não. Vão ter várias partículas, bolinhas de óleo, mas não vão se misturar. É isso, mais ou menos isso. Porque é complicado. As duas andando juntas, houve mudança em Jesus Cristo. A encarnação fez de Cristo um membro da raça humana. Algumas pessoas querem dizer já veio pronto como homem do céu. Já veio prontinho lá do céu, colocou em Maria e nasceu. Se fosse assim, Jesus não teria parte humana. E todo o sacrifício seria neutralizado. Jesus pegou a parte humana em Maria e passou a ser representante da parte humana. Passou a ter parte na parte humana. Você vê uma coisa interessante? Só biblicamente e espiritualmente Deus diz isso. O homem e a mulher. Talvez você pode pegar o sangue dela e transferir todinho para o rapaz transferir todinho para ele. Isso quer dizer que não tem parte com o outro? Não tem. Não tem. Só quem nasce ali mesmo, do mesmo útero, da mesma combinação de DNA, que tem parte. É isso que a gente tem que entender. Não tem essa fantasia que, Jesus veio para lá, não. Jesus pegou a natureza dele humana em Maria. Certo. DNA de Maria. Exatamente, DNA de Davi. A encarnação efetua uma concepção sobrenatural e um nascimento virginal. Aí começa a confirmação do milagre. O que quer dizer isso? Jesus não nasceu nenhuma, não houve interferência nenhuma, não houve participação nenhuma de homem na relação do nascimento de Jesus. As pessoas que querem negar isso
forma mais absurda. É impossível uma virgem engravidar. De homem mas de Deus não. Do Espírito Santo de Deus não. E quando nasce, aí os católicos exageram. Toda vez que os nossos irmãos católicos romanos. Lógico que naquela época não tinha cesariana, né? Não tinha anestesia. Imagina você ser cortado sem anestesia. Deve ser uma coisa. Alguns exageram falando que Maria não engravidou porque era virgem. Aos outros exageram diz que mesmo depois de Jesus nasceu, ela continuou virgem. Pô, mas também não, né? Você também já. Tudo bem que você gosta de exaltar o milagre de Deus, mas aí você complica qualquer teoria. Não é isso, não. Jesus foi o unigênito de Maria, não foi o unigênito de Maria. Ela não continuou virgem, não tinha como, gente. Isso a gente é adulto, a gente conhece. A gente já estudou biologia, já estudamos o corpo humano. Não tem como. Porque se acontecesse isso, Jesus já teria vindo com o seu corpo glorificado, aí já quebraria tudo. Que depois que Jesus ressuscitou, ele atravessou a parede. Então Jesus ia nascer e atravessar Maria. Então aí ia descaracterizar completamente o quê? É por isso que dizem que a Bíblia é a mãe de todas. Da Bíblia você tira qualquer coisa que você quiser. Você tira qualquer coisa. Então, Deus de Maria nasceu do filho, nasceu sim. O anjo Gabriel anunciou que, descerá sobre você o poder do Altíssimo, a virtude do Altíssimo, vai descer. Então, quer dizer, ele não tinha que romper nada para entrar. Estão começando a madura e totalmente, de uma maneira adulta falando. Ele não tinha que romper nada para entrar, era algo espiritual. Para sair de uma forma humana, é carne e osso, sangue, ele tinha que romper para sair. Não tem para onde correr. O assunto não é combatendo nenhuma religião, não é nada disso, mas é uma coisa lógica. Uma coisa lógica. A cesariana, você pode até falar, não, ela fez uma cesariana e continuou virgem, beleza. Pode até acontecer isso. Mas naquela época não tinha cesariana. Naquela época foi parto normal e não tinha como ela continuar virgem. Então Jesus teve um nascimento sobrenatural. Não tem para onde correr, foi sobrenatural. Só para a gente pegar aí dois textos, para a gente poder agilizar. Alguém lembra para mim, Isaías 7,14. Um texto conhecido, nosso. 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome. Ele que vai conceber. Agora vamos ver também. Lucas 1, 34 e 35. É um dos títulos de Jesus. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Jesus quer dizer Deus da salvação. É como, vou dar um exemplo, como se o tratamento que você recebe dos seus pais. Para mim você é, de repente a sua irmã te chama de Tom, ou te chama de caçula. No nosso caso isso aí seria apelido. O Wellington, nome reconhecido. Alguém fala Tom, a outra fala eu quero. Quer dizer, o Wellington, o caçula, sabe que é você. No caso da sua irmã, é primogênita, né? Primeiro. É primogênita, ou é a Tamires, ou a gente sabe. Então a ideia é essa. A ideia desses nomes que aparecem para Jesus é dizer. Já lemos Lucas 1, 34 e 35? Disse Maria ao anjo: como se fará isso? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a luz do Altíssimo descobrirá com as suas sombras, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E aí, queridos, daí a gente vai chamar a atenção do quê?
na encarnação de Jesus, não foi uma modo brilhante. Qual foi o papel do primeiro? Ele neutralizou, ele excluiu a atividade humana, que foi ele que engravidou. Assume e ele faz ele é a causa eficiente sozinho, né? Ele foi a causa eficiente do que foi concebido no ventre de Maria. Então ele tirou a participação humana, o homem em si, o homem não no sentido generalizado, o homem, pessoa masculina, o Espírito Santo tirou. Segundo, o Espírito Santo, ele santificou a natureza humana de Cristo logo no início. Então, já lá na barriga de Maria, ele já tirou até qualquer possibilidade de Jesus nascer contaminado pelo pecado. Então, o Espírito Santo neutraliza a participação humana no nascimento de Jesus, e ali no ventre de Maria ele também já neutraliza a natureza pecaminosa, já tira dali a natureza pecaminosa que poderia vir sobre Jesus. Vamos ver mais esses dois textos que falam sobre isso. Vamos lá, Hebreus 10:5, por gentileza. E Hebreus 9:14. Hebreus 10:5 e Hebreus 9:14. 10:5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Estão dizendo o quê? Sacrifício, corpo me preparaste. Está falando o quê sobre isso? O Espírito Santo preparou o corpo para Jesus. Agora 9:14. Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para a santificação da vida. Então quer dizer, mais uma vez, a purificação de Jesus pelo Espírito Santo. E por fim, sobre a primeira estágio da encarnação, a encarnação propriamente dita, uma parte da humilhação de Cristo. Por que foi isso, queridos? Porque ele saiu do estágio, ele estava lá em cima, ele participou daquilo que mais abominava a Deus. O quê? O pecado da raça humana. Participou no sentido de estar ali, não de ter praticado. Isso aconteceu um caso, uma pessoa conhecida. Vou contar esse exemplo aqui, lembrei. Obrigado, Jesus. Eu tive uma conhecida que era o seguinte: eu estava bebendo água no copo, ela estava bebendo água no copo. Se você pegasse o copo dela e bebesse, ela não bebia mais naquele copo. Não bebia mais. Na casa dela, estou falando que eu vi, na casa dela, sabe o que ela fazia? O pessoal dela, filho, marido, ela lavava tudo e jogava água quente por cima. Ela não, nada disso. Tem um negócio de você está comendo aí um chocolate, tirar um pedaço, e ela diz: não, filho, nada disso. Não tinha isso. Ela teve um problema de saúde e parou no manicômio. O que aconteceu? Lá no meio dos malucos, era uma caneca para 30, 40 deficiente mental. Então os caras lá colocavam água com sede, e ia lá a mesma coisa. O que é isso? Aquilo que ela tinha mais repulsa, ela acabou fazendo parte daquilo. Nesse caso, só estou dando um exemplo, ela se contaminou. Estou falando assim, Jesus foi isso. Aquilo que mais causou repulsa em Deus, na Trindade. Aquilo que foi revoltante. O homem dá ouvido para o diabo, não dá ouvido para a gente. O homem trair nossa confiança, o homem largar o paraíso para viver longe de Deus, é absurdo. A gente teve que estar ali. Parte de uma raça decaída pela escolha da própria raça. Então a encarnação de Jesus se torna um estágio de humilhação. Ele considerou humilhação o fato de Longos assumir a carne. A carne estava ali enfraquecida pela queda, sujeito a sofrimentos e a morte. Agora o Senhor da vida estava sujeito à morte. Certo, queridos? Queridos, vamos deixar para a semana que vem. Nós vamos começar falando sobre os sofrimentos de Cristo, como o segundo estágio da encarnação, como o segundo estágio da humilhação de Cristo.